Olá galerinha, vamos lá para mais um vídeo sobre números complexos? Olha só, hoje falando sobre potência de I. Agora é o seguinte, se você não acompanhou nenhum vídeo sobre números complexos, eu aconselho você pegar e voltar lá e olhar os outros vídeos para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos comentar na aula de hoje, tá ok? Então vamos falar sobre potência de I. Agora é o seguinte, eu coloquei uma tabelinha aqui pra gente, para que nós possamos ver alguns macetes como se calcular qualquer potência de um número imaginário, de um número complexo. Olha só, nós temos uma tabelinha aqui agora que está o seguinte, i elevado a zero. Nós sabemos por definição que todo número elevado a zero, isso vale 1. Então eu vou completando aqui a minha tabela, certo? Qual é o próximo? I elevado a 1. O que ele quer dizer? Esse 1 aqui está me dizendo quantas vezes eu vou repetir a base, no caso 1. Quer dizer, uma única vez. Isso é igual a I, certo? I ao quadrado, para quem já acompanhou os vídeos anteriores, sabemos o quê? Que I ao quadrado vale menos 1. Então, vou completando aqui minha tabela. Ah, para que serve isso? Nós vamos usar essa tabela depois para resolver qualquer potência de I, certo? O que nós temos na sequência? I elevado ao cubo. E pela propriedade potência, o que eu posso fazer? I elevado ao cubo é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I, né? Mantém-se a base e somamos os expoentes. Aqui, quando não aparece nada, nós sabemos que tem 1. Bom, I ao quadrado, eu já sei que vale menos 1 vezes I. Então, eu tenho menos 1 vezes I. Isso vai dar menos I, certo? Dando sequência à nossa tabela, I elevado à quarta potência. I elevado à quarta potência, eu posso escrever como I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, I elevado ao quadrado vezes I elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado eu já sei que vale menos 1 vezes menos 1, certo? E menos 1 vezes menos 1, isso vai dar 1. Olha só que ele voltou o quê? Ele voltou a se repetir. Então, o que eu vou usar como macete? O que nós temos na verdade? Ó, eu tenho 1, eu tenho I, depois menos 1, depois menos I, e voltou o quê? Voltou a se repetir. Então, com isso, eu posso afirmar que a cada 4 termos, ele volta a se repetir. Usando esse macete, eu consigo resolver qualquer exercício com potência de I. Olha só no primeiro exemplo que nós vamos colocar aqui, ó. Primeiro exemplo, I elevado a 18. Tá, para mim resolver isso daqui, eu vou ter que montar a tabela 18 vezes até chegar no número 18? Não, como eu acabei de falar para vocês, a cada 4 termos ele volta a se repetir. Então eu vou pegar esse número 18 e vou dividir por quanto? Por 4. Olha só, se eu pegar o número 18 e dividir por 4, o que eu vou ter? 4, 4 vezes 4, 16, resto 2. O que me interessa vai ser sempre o resto, certo? É como se ele ficasse fazendo um rodízio na tabela. Então, a cada 18 dividido por 4, eu vou ter o quê? Resto 2. É ele que me interessa. Eu posso escrever isso aqui como I elevado ao quadrado. Como eu falei, sempre o resto que me interessa. E quanto vale I ao quadrado? Você vem aqui na tabela, ó, certo? Na tabela, I ao quadrado vale menos 1. Essa é a nossa resposta. Então, toda vez que você tem que resolver uma potência de I, você vai fazer isso. Pega a potência, divide por 4 e o resto é o que te interessa. Vamos para mais um exemplo sobre isso? Olha só, vou pegar aqui, ó, vou apagar o que está aqui, certo? Como já sabemos quanto vale a tabelinha, eu vou dar sequência aqui, ó. Vou pegar um segundo exemplo e vou colocar lá, I elevado a 35. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa potência, 35, e vou dividir ela por 4. Fazendo a divisão, o número que mais se aproxima aqui no caso é o 8, né? 4 vezes 8, 32. Resto 3. Então, o que me interessa vai ser sempre o resto. Então, eu venho aqui, ó, escrevo como I elevado ao cubo. Quanto vale I elevado ao cubo? I elevado ao cubo nós já vimos que vale. É a mesma coisa que I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I vai dar o quê? Menos I. Essa é a minha resposta final, certo? Conceito muito fácil sobre potência de I. Com isso, usando essa tabela agora, você consegue calcular qualquer potência, certo? Vamos para mais um conceito para a aula de hoje? Para este momento, agora da aula de hoje, nós vamos trabalhar módulo de um número complexo. Bom, nós sabemos que a sua parte geométrica ela é dada da seguinte forma, Z igual A mais BI, formada por duas partes, né? Parte real e parte imaginária.
que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte real e essa parte imaginária e vou representar ela num plano cartesiano. Aquele eixo conhecido como eixo X, eu vou representar a parte real. E o eixo Y, eu vou representar quem? A parte imaginária de um número complexo. Então o que nós temos? Olha só, eu tenho aqui ó, parte real, certo? O A é a minha parte real e o B é a minha parte imaginária. Então o encontro entre esses dois pontos, eu vou chamar aqui ó, de ponto P, ele tem um nome, que é quem? O afixo, certo? Ele é conhecido como afixo. E o que é o módulo? O módulo, na verdade, nada mais é do que a distância da origem até o afixo. Então, essa distância aqui, ó, ela é conhecida como módulo de um número complexo. Vamos para um exemplo, então, agora de como calcular o módulo de um número complexo? O que nós temos? Dado o número z igual a 2 mais 3i, eu vou pegar esses dois pontos e vou representar ele no plano cartesiano, ok? Vou representar a sua parte real, vou representar a sua parte imaginária e calcular o quê? A distância da origem até o afixo, que é o encontro entre esses dois pontos. Então você pode tanto usar essa fórmula que está aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, né, dentro da raiz, ou posso usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Olha só, se você fechar aqui, ó, você consegue observar que você tem um teorema de Pitágoras, né? Então, a minha hipotenusa nada mais é do que o quê? O módulo desse número, ok? Então, fique à vontade aí de como você pode estar calculando isso. A fórmula está aqui, ó, módulo igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Calcular o módulo desse número complexo z igual a 2 mais 3i. Eu vou pegar esse ponto, tá? E vou representar ele aqui num plano cartesiano, olha só. 2 como parte real, ok? E 3 como parte imaginária. Então, o encontro desses dois pontos é conhecido como afixo. O que nós vamos fazer? Eu vou calcular a distância da origem até o ponto, até o afixo. É isso que eu quero fazer, ó, calcular. E essa distância é dada como módulo, ok? Jogando na fórmula, o que nós vamos ter? Ó? Z dentro do módulo é igual a raiz quadrada. Quem representa o meu A? No caso, a parte real, e o B, a parte imaginária. Então, ficaria 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Então, o módulo desse número complexo é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos que o módulo, isso é, a distância da origem até o afixo, é dado por raiz quadrada de 13. Não deu raiz exata, não deu para simplificar, porque é um número primo, mas paramos o exercício ali. Então, viu como que é bem simples calcular o módulo de um número complexo? Então, na aula de hoje, nós estudamos o quê? Potência de i e módulo de um número complexo. Espero assim que vocês tenham entendido a aula, conteúdo super fácil para a gente. E assim, vamos até a nossa próxima aula daqui a pouco com outros conceitos sobre números complexos.